tema Direitos Humanos pauta o Estúdio 4 desta semana. Os direitos humanos do Brasil são garantidos na Constituição de 88, no seu artigo 1º lá, não é? Está consagrado o princípio da cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Rodada desse segundo bloco aqui para todos, não é, exporem as suas opiniões. Podemos falar em avanços, professor Carbonari? Eu diria que nós vivemos no Brasil, quando se trata de direitos humanos, uma situação que a gente poderia caracterizar como um movimento que, ao mesmo tempo, constrói avanços e construiu avanços importantes, desde a Constituição de 88, com certeza, antes ainda com os movimentos que levaram à Constituição, com a participação social que, dentro dos limites daquilo que foi a Constituinte, constituiu avanços importantes, que não tenhamos dúvida de que todos os avanços e garantias de direitos que estão na Constituição foram fruto da imensa e tensa participação da sociedade civil brasileira, que fez milhões de abaixo-assinados, enfim, e propostas que foram levadas à Constituição, aos intelectuais, enfim, aos movimentos que naquele momento participaram intensamente daquele processo, de fato, de constituição, de construção das referências básicas de organização de uma sociedade democrática no Brasil. Dali para frente, nós passamos a ter uma pressão muito grande para que aquela Constituição não se realizasse. Nós não vamos nos esquecer que logo em seguida nós entramos numa onda que ficou conhecida como neoliberal. E todos os anos 90 foram anos de desconstrução da própria Constituição. E várias questões, a própria LDB, por exemplo, tramitou mais de 10 anos num tensionamento intenso sobre o que significava fazer educação nos vários campos no Brasil e considerando o que se tinha garantido na Constituição e o que estavam nas tensões do movimento e das pressões do processo neoliberal. E isso, para citar um exemplo, saúde, logo teve a lei que criou o SUS e assim, efetivou o SUS que estava previsto na Constituição, mas todo o tensionamento de fazer efetivamente a universalidade e a garantia da saúde como direito humano para todos os brasileiros e brasileiros. Então, os anos 90 foram anos tensos desse ponto de vista. Os anos 2000, eles ao mesmo tempo inauguram alternativas e vários avanços de inclusão social, mas ao mesmo tempo permanecem lacunas muito importantes. Então, ao mesmo tempo temos iniciativas de inclusão, tanto na educação superior, cotas, ProUni, uma série de iniciativas que permitiram que houvesse um aumento gigantesco da presença dos brasileiros no processo educativo, e particularmente na educação superior, e também em outros campos, na sociedade, no sentido mais amplo. Por outro lado, nós ainda temos um conjunto de contradições que estão ali represadas, ou seja, nós continuamos sendo uma sociedade que acha que criança tem que apanhar, e apanhar é uma forma de aprender. A maioria dos brasileiros não pensa assim. Isso é um retrocesso absurdo do ponto de vista de direitos humanos. Não é uma questão de legislação, é uma questão de mudança de compreensão. Nós continuamos achando que os idosos não têm o que dizer para a sociedade, que são sujeitos que já deram, que tinham que dar e que, portanto, temos que acomodá-los em algum canto, mesmo que tenhamos o Estatuto do Idoso. Nós continuamos achando que adolescente, bom, uma coisa é adolescente, outra coisa é menor. Quer dizer, tem adolescentes e adolescentes, uns têm direitos, outros não. Nós continuamos achando que mulheres, como publicou uma revista recentemente, não é para estar na vida pública, é para ser recatada e do lar. Quer dizer, é uma coisa que é um retrocesso absoluto do ponto de vista da compreensão do que significa... E que o estupro é a culpa da mulher. Que o estupro é a culpa da mulher. Então, essas expressões que estão ali, elas mostram o racismo ainda tão presente na sociedade. Então, listei aqui alguns para mostrar como ainda nós vivemos contradições que são tão fortes e que nos últimos tempos emergiram com muita força do que se chamou de fascismo social, ou enfim, ódio social, mas acho que aqui tem uma expressão de como ainda nós temos um caminho imenso a fazer, do ponto de vista de fazer direitos humanos ser alguma coisa do cotidiano e não uma coisa estranha. Mas isso não está relacionado à falta de leis, não é? É uma questão cultural mesmo. Também, mas há também um elemento importante. Em alguns campos, talvez nós precisamos aprimorar a lei. Já avançamos muito do ponto de vista do aprimoramento da legislação. O problema, acho que o professor José Geraldo pode explicar isso melhor, né? Mas a ideia é que a lei ela é um instrumento, ela não é o nosso ancorador. Quer dizer, a Lei Maria da Penha é um exemplo claro disso. É importantíssima a Lei Maria da Penha, mas não significa que nós tenhamos reduzido a violência contra a mulher. Então, quer dizer, a lei serve para, de alguma maneira, também revelar nossas contradições ainda mais. Bom, vou pular o Márcio, então vou direto para o professor Geraldo, nessa provocação do Carbonari, professor. Concordando com os pressupostos que ele trouxe, queria primeiro lembrar que o sentido de avanço
tomando como referência a Constituição, fica bem nítido quando a gente tem que a Constituição atual foi chamada de Constituição Cidadã, porque expressa esses processos de luta e de construção social dos direitos e dos direitos humanos. Enquanto que a nossa primeira Constituição foi chamada de Constituição da Mandioca. Nós apelidamos as nossas Constituições. A primeira era da mandioca porque era uma Constituição da exclusão, do colonialismo ainda presente na nossa cultura e de negação de protagonismo social, salvo para os homens de bem, que não são os que têm dignidade, são os que têm renda, são os, como a gente viu na composição de um ministério mais recente, brancos, ricos, que confessam uma religião, né, que amam a família, a propriedade e os seus iguais, né, os seus clientes, né? Então, comparando as duas constituições, a gente tem uma ideia do que foi a luta social tremenda para emergir do escravismo, para emergir de todas as formas negadoras do humano e da dignidade, que estão presentes nesses valores que indicou e que marcam o fato de que, a partir dela, a continuidade das lutas sociais tem como referência a construção exatamente dos direitos humanos. Tanto que nesse artigo seguinte ao primeiro, que é o quinto, que tem o elenco de direitos, lá no final se diz que nem eles esgotam tudo que é possível constitucionalizar, porque democraticamente a sociedade pode continuar a construir direitos, desde que eles representem os princípios da Constituição, e que são esses princípios, entre outros, os direitos humanos, né? Então, eu acho que esse é um fato importante a considerar, mas lembrar que nas contradições da nossa sociedade, a Constituição é um ponto de partida, no sentido de que ela é um bem em disputa. E essa disputa se faz pela subjetivação de quem quer manter seus privilégios oligárquicos, de quem quer preservar esse modelo de distribuição de poder e de riqueza, e de quem quer abrir o espaço da distribuição para incluir aqueles que tradicionalmente estão fora. São lutas tremendas, são lutas sociais, e elas se fazem porque essas lutas é que vão construindo a agenda do que a gente tem como dimensão realizadora do humano, que é a nossa tarefa social. A dignidade, os valores, os direitos não são dádivas, não são a distribuição divina de bens sociais. São processos de lutas por dignidade. São processos de luta em que sujeitos têm que ser caracterizados, aqui se disse, são movimentos sociais, são protagonismos, são lutas dramáticas. Então, são sujeitos que atuam no social e que têm a mediação da política para realizar esses valores. E esses valores são conquistas, são imposições que nos fazemos enquanto tarefas a realizar. A legislação é uma parte desse processo, mas a realidade constitutiva, o Rodrigo falou da dimensão instituinte, que é aquela que envolve esse protagonismo, e a constituinte, que é aquela que traduz o que nós esboçamos como proposta de sociedade, como projeto de vida digna, e que, eventualmente, nós institucionalizamos. Mas isso não é uma maneira definitiva e dogmatizada, estatizada. É uma realidade em processo conflitivo, dramático, que o Papa agora, por exemplo, lembrou ao acentuar que no fundo dessa discussão toda está em causa pelo menos 3 dimensões do que é a materialidade da dignidade do humano. Ele dizia teto, trabalho e terra. Quer dizer, quer mais? Enquanto a gente não trabalhar a fundo e a sério essas questões, a retórica dos direitos humanos parecerá uma falácia, porque é uma publicização, uma dramatização, como eu disse, uma retórica.
materialmente, se não realizarmos o sentido aquisitivo e que empodera as comunidades e os sujeitos no que toca a sua condição de ter um lugar para afirmar a sua existência digna à terra, ou território, para ter a condição transformadora do real no sentido da dignidade e do valor ético daquilo que é nosso processo social, o trabalho, né? E se não tivermos o teto, que é a condição em que a gente constrói as sociabilidades a partir dos nossos núcleos básicos de convivência e de existência, nós não nos realizaremos como pessoas humanas. Mas no Brasil a gente vai ter que superar outra etapa, não é? Nacionalmente a gente vai ter que acabar com a corrupção e vai ter que mudar o cenário que está aí para poder chegar nesse nível de entendimento do que seja direitos humanos. Esse é o horizonte ético do que caracteriza com legitimação o discurso reivindicatório dos direitos humanos. O horizonte ético que está no protagonismo dos sociais é superar as formas corruptoras daquilo que é a dignidade humana. E a corrupção não é porque alguém se apropria de forma indevida e desonesta, que é a palavra da moda, a improbidade, né? Uhum. É porque a estrutura do social é corrompida por essa herança colonial, do clientelismo, do nepotismo, do filhotismo, do cunhadismo. São características de uma sociedade que, historicamente, pela herança colonial, distribuiu como favor as benesses do social, mas não construiu os direitos. Uhum. Os direitos são construídos por uma sociedade que se pensa em projeto digno, com reconhecimento, distribui a riqueza de forma justa e solidária. E distribui o poder de forma compartilhada e participativa. A Constituição atual, vamos dizer assim, assimilou esse projeto no seu desenho de que ela tinha, né, o reconhecimento da legitimidade do poder com a participação social e que tinha a finalidade de distribuir a riqueza com a ideia de superação da pobreza e da iniquidade. Agora, isso não é um discurso, é uma luta. E aí a corrupção não é apenas porque alguém se apropriou de fundos que são públicos, é porque a sociedade está corrompida pela herança colonial dos privilégios, nessas categorias que mencionei e que são as que estão no elenco das leituras da nossa própria identidade social, na melhor literatura disponível, inclusive aqui entre nós, os gaúchos, como, por exemplo, Raimundo Faoro, no seu livro Os Donos do Poder, mostrando como isso corrompe a sociedade e reduz a capacidade de realização da dignidade humana. Eu vou fazer mais um intervalo e a gente retorna na sequência.